Daniel, capítulo 7. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Versículo 18. Mediante uma leitura repleta de símbolos, o verso acima expõe o objetivo final de toda a exposição profética. Os salvos reinarão com Cristo no reino eterno. A certeza de tamanha promessa, portanto, deve despertar nossos sentidos a examinar com cuidado as profecias envolvidas aqui, já que elas apontam para um final que definirá o meu e o seu destino eterno. Daniel não mais estava diante da incumbência de revelar o sonho de alguém, mas ele mesmo foi contemplado com o sonho que já trazia a sua devida interpretação. Os metais da estátua de Nabucodonosor agora tomaram forma de 4 animais surreais. Seguindo a mesma sequência de reinos, acompanhem comigo a explicação do pastor Henry Feyerabend. Babilônia, que foi representada pela cabeça de ouro da imagem, era o primeiro e o mais nobre de todos os reinos, dominante como o rei da floresta, veloz e de longo alcance como a águia. O Império Medo-Persa é representado por um urso, menos nobre do que o leão. O urso ilustra a deterioração progressiva, que é uma das características da estátua de Daniel 2. As 3 costelas na boca dão margem a 2 linhas de interpretação. Ciro acabara de absorver os 3 impérios, o da Babilônia, dos Medos e dos Persas. Pode ser também uma referência à Babilônia, Lídia e Egito, que foram castigados e oprimidos pelos persas. Por que a Grécia foi comparada a um leopardo? Nada na história do mundo pode ser comparado à velocidade com que Alexandre o Grande vencia as nações. Com apenas 30.000 homens, Alexandre atacou Dario com 600.000. Como um leopardo ataca um leão ou urso, a Grécia conquistou a Pérsia. Esse leopardo tinha 4 cabeças. O império de Alexandre foi dividido entre seus 4 generais: Cassandro, que dominou a Macedônia e a Grécia; Lisímaco, que dominou a Trácia e a Bitínia; Ptolomeu, o Egito; e Seleuco, a Síria. O 4º animal era tão diferente dos demais que o profeta não pôde encontrar nada na natureza real para descrevê-lo. Sua descrição, terrível, espantosa, muito forte e que fazia em pedaços outras nações, pisando-as aos pés, é uma descrição realista de Roma. Nenhuma outra nação poderia se encaixar nessa forma profética. Somos informados de que Roma seria dividida em 10 reinos, os quais são simbolizados por 10 chifres. As 10 divisões do Império Romano são identificadas como os germanos, os ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, burgúndios, érulos, anglo-saxões e lombardos. Daniel, verso por verso, páginas 117 a 121. Dado o conhecimento de que os 10 chifres foram 10 divisões do Império Romano, o chifre pequeno também simboliza um poder. E o pastor Henry continua dizendo: o 11º chifre surgiu entre os 10. O papado fez sua aparição no território da Roma imperial, entre as nações da Roma dividida. Por meio de guerra e diplomacia, o papado, que adotou o credo niceno, empenhou-se em destruir 3 daquelas nações: os érulos, 493 d.C., os vândalos, em 533 d.C., e os ostrogodos, em 538 d.C. Daniel, verso por verso, páginas 122 e 123. Tendo o seu cumprimento no decorrer da história, as profecias de Daniel nos apontam para um futuro e decisivo acontecimento: a segunda volta de Cristo, com o estabelecimento de seu reino eterno.
A descrição dada pelo profeta sobre o ancião de dias revela a autoridade e a majestade supremas e eternas de Deus ao sentar-se como juiz de toda a terra e dar início a uma fase do julgamento que findará pouco antes do retorno de Jesus a esta terra. Contudo, apesar de tão grande esperança, o pequeno e insolente chifre ainda traria muito sofrimento aos santos do Altíssimo, que lhes seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No guia de estudo Bíblia Fácil, encontramos a seguinte explicação. Considerando que na mensagem profética do livro de Daniel, tempo corresponde a ano, veja Daniel 11:13, temos aqui 3 tempos e meio, ou seja, 3 anos e meio. Este mesmo período de tempo aparece em Apocalipse 11:3, 12:6, 14 e 13:5, onde temos 42 meses. 3 anos e meio vezes 12 meses igual a 42 meses. E 1.260 dias, que é 42 meses vezes 30 dias, que dá 1.260 dias. Considerando ainda que na profecia um dia profético equivale a um ano literal, ver Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7, 1.260 dias proféticos representam na realidade 1.260 anos literais. A partir de 538 d.C., inicia o período de completo domínio papal, que, segundo o próprio Daniel, se estenderia por 1.260 anos. Se contarmos 1.260 anos a partir de 538 d.C., chegaremos a 1798, quando o Papa Pio VI foi preso em fevereiro daquele ano e levado a Florença. Terminava assim, em 1798, a supremacia papal de 1.260 anos. Guia de Estudo Bíblia Fácil, Profecias de Daniel, página 30. O poder que cuidou em mudar os tempos e a lei pode hoje não ter mais a supremacia sobre o governo terrestre, mas certamente a mudança que efetuou com relação às verdades das Escrituras prosperou. Daniel capítulo 8, versículo 12. Basta comparar o catecismo com o conteúdo da Bíblia e verificar o que o próprio papado declara. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é o de homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar seu rebanho. Lúcius Ferrari, Prompta Biblioteca, 8 volumes, artigo Papa II. Aqui terminou o assunto por hoje. Sei que se trata de uma mensagem muito forte e que talvez envolva tudo o que você até hoje acreditava e seguia com sinceridade. Ou quem sabe você até já ouviu falar disso tudo, mas nunca havia dado a devida atenção. Se o seu coração ficou perplexo, não se preocupe, pois até o próprio Daniel ficou perturbado com tantas informações. O convite do Senhor a você e a mim hoje é que permitamos que o Espírito Santo continue nos dirigindo neste estudo e que o nosso coração esteja aberto às suas preciosas verdades. Não esqueça de que o próprio Jesus afirmou que o Espírito Santo seria enviado para nos guiar a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Mas ele também é um justo juiz, que muito em breve virá para destruir e consumir até ao fim o inimigo mentiroso e todo aquele que por ele se deixou ser enganado. Eis em suas mãos as verdades absolutas do Senhor. A escolha de segui-las ou não é toda sua. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, as tuas profecias confirmam o passado, nos ajudam a viver o presente pela fé e a olhar para o futuro com esperança. Ajuda-nos a compreendê-las e vivê-las, no sentido de estarmos em constante preparo e vigilância. Une o nosso coração ao teu, de forma que nossas afeições
estejam nas coisas lá do alto. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, santos do Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.